Então a gente tem, vamos pensar no que a gente falou até agora, um mercado muito grande, um mercado que está movimentando muita grana, a gente tem as pessoas cada vez mais interessadas e essas plataformas de apostas cada vez mais criativas. É impossível que o governo não vai olhar para isso e se interessar nessa parte da regulação. E aí, Gui, eu queria que você trouxesse um pouco o que a gente tem desse cenário regulatório hoje, que a gente pode esperar num futuro muito próximo, né, sobre termos de regulamentação aqui no Brasil. Exato, Vicky. A gente tem um mercado de regulação que está muito quente, ele está para sair. A gente tem discussão hoje, tem uma MP das apostas esportivas que já foi publicada, ela está sendo discutida agora para se transformar efetivamente em lei. Essa semana teve uma discussão na Comissão de Esporte ali no Senado Federal a respeito de alguns pontos ali da MP, das apostas. E, antes disso, existe um PL em andamento das apostas esportivas em que o próprio Congresso havia colocado o cassino online, né, os jogos de azar em geral, junto com essa PL, e agora a gente está vendo uma discussão se ela entra junto com apostas esportivas ou não. Se elas vão ser desmembradas, né, duas regulamentações específicas, ou se elas vão entrar juntas. Quando a gente fala dessa regulação do PL que está em andamento, 3626 de 23, que é das apostas esportivas originariamente, a gente lida com o seguinte cenário. A gente tem a licença da outorga, ou seja, para operar uma casa de aposta, Vic, operar no mercado, a gente tem um valor muito alto aqui no Brasil, que inicialmente era 30 milhões de reais, e aí depois em discussões chegou até colocar até 30 milhões. Tinha o prazo, né, que também mudava. Exatamente, um prazo de 30 milhões, na verdade o prazo atrelado a essa outorga, ele estava sendo discutido, e nessa semana o senador Romário, inclusive, que está na Comissão do Esporte, ele levou para discussão, foi aprovado isso lá no Senado, essa discussão inicial, mas não tem nada final, ainda uma decisão final. A gente tem o seguinte, 30 milhões de reais por uma licença de 5 anos, podendo ter até 3 marcas por empresa. Ou seja, se eu quiser operar aqui no Brasil, eu pago 30 milhões pelo prazo de 5 anos e eu posso explorar 3 casas de apostas, 3 websites para poder explorar economicamente. Se você parar para pensar, a gente lida, Vicky, com empresas que vai precisar de ter muita grana, muito investimento para isso, e a gente precisa pensar um pouco o que afasta ou não afasta. Como a gente lida com as empresas operando no Brasil e operando fora? Ou seja, qual o incentivo que essas empresas têm e os problemas regulatórios que eventualmente vão ter quando a gente lida com empresas explorando fora, constituídas fora, mas operando no Brasil. Não, totalmente. Eu quero retornar isso com 2 perguntas, na verdade, para você. Uma meio polêmica para gerar o corte e a outra em relação, também polêmica, porque hoje eu tô meio malvada. Você acha que o ideal seria juntar esses 2 PLs, assim, a gente pensar em tratar o tema apostas esportivas e cassinos online, que acabam se relacionando ao mesmo tempo? E outra coisa, você acha que esses entraves, eles vão dificultar muito o acesso às pequenas e médias empresas dentro desse mercado? Totalmente. Sabia que você ia fazer essa pergunta para mim, né? Entendo que seria mais coerente juntar apostas esportivas e cassino online na mesma regulação. Isso facilita não só o trabalho do legislador, mas também das empresas que querem explorar economicamente esse setor. Tem uma discussão política, né? A gente não vai entrar em mérito político aqui, mas tem uma discussão política lá dentro a respeito de se o jogo de azar é benéfico ou não é benéfico, né? Considerando os evangélicos, mas eu entendo que sim. Esse é um ponto principal para poder juntar essa regulação e a gente ter uma melhor exploração. Olha, para você não ficar sozinho nessa polêmica, eu concordo com você, tá? Principalmente porque os 2 temas acaba puxando o outro, né? A gente vê muitos dos mercados atuando nessas 2 frentes, muitas empresas atuando nessas 2 frentes, então é a casa de apostas que também tem um cassino, a pessoa que aposta também joga no cassino, então é um tema que não vai conseguir se desvincular. Então mais cedo ou mais tarde vai ter que, se a gente aprovar a questão das apostas agora, vai ter que ser regulamentado, vai ter que ser discutida a questão dos cassinos online. Então, para a gente poupar tempo e dinheiro também, porque todo o processo legislativo leva um investimento, eu acho que faz também muito sentido a gente pensar nesses 2 temas juntos. Então, recapitulando aqui o que o Gui falou.
A gente tem 3 grandes projetos de lei, eu vou até passar por número certinho, caso vocês queiram dar um Google depois, mas é o PL 2234 de 2022, o número dele era o 442 de 1991, que é o marco legal dos jogos, que aí vai estar falando sobre tudo. Tem capítulo específico falando de jogo do bicho, tem capítulo específico falando de apostas, então ele é mais completo, ele é mais abrangente. A gente tem o 3915 de 2023, que fala específico sobre a proibição da publicidade, que é um tema que a gente vai falar já já. E o 3626, que é o PL que está advindo da parte da MP, que está falando sobre a modalidade das apostas de cota fixa, que são as apostas esportivas.